Boa noite. Ah, São 10h30 da noite do dia, sei lá que dia é hoje. Não importa. Importa que você tá aí, tô aqui. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, eu não esteja mais aqui. Provavelmente não esteja mais aqui porque eu esteja em outro lugar. Que a vida muda, tudo vai mudando ao longo do tempo. Parará, 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 play, blum. E não sei porquê, mas hoje eu resolvi voltar a gravar os vídeos tal desse canal. Já fazia uns 5 meses. Fizeram muitas coisas durante esses 5 meses. Muitos aviões caíram. Muitas pessoas nasceram. Muitas pessoas vieram para esse mundo e tal. Coitada delas. Tenho pena das pessoas. Mas tempo que tenho uma certa nostalgia de saber que o ser humano é tão... vergonha de ser um ser humano. Mas enfim, o vídeo hoje vai falar sobre, sei lá, nada. Falar sobre algumas coisas. Ou alguma coisa que... nada de importante. Então se você estiver aí, pensando em assistir esse vídeo, uma boa dica é parar ele agora e não assistir. Porque vai ser um tempo perdido na tua vida. Ou não. Sei lá. Enfim. Talvez vocês escutem alguma zoada de moto, e não é zoada normal de moto, é uma zoada muito barulhenta e agressiva de motos que estão muito envenenadas, porque simplesmente hoje é dia da Romaria dos Motoqueiros, que acontece em São José de Ribamar, uma outra cidade. Mas todo mundo tá louco, e as pessoas estão fazendo isso aí, ó, acabando com a descarga da moto só pra fazer zoada e incomodar todo mundo. Foi um dia frustrante porque é um sábado. E aí a ideia do descanso, parará, não sei o que lá, essa coisa, descansar um pouco, porque a semana não foi fácil. Aí veio um bando de maluco fazer zoada pra caralho com a porra de umas motos lá dentro. Lá vai mais um. Mas aí, e tão longe daqui, durante o dia estavam mais próximos e tal. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse momento não. Estamos em setembro, chegando cada vez mais próximo à eleição. Cada vez mais rola aí propaganda política, e discursos, e tarará, e promessas. Aquela coisa que todo mundo já está muito cansado. Acho que chegamos a um momento político no Brasil hoje em que há uma total descrença sobre o Estado, sobre os políticos. Mas o mais louco é que as pessoas ainda continuam acreditando que alguém possa ser melhor do que o outro. E quando elas, acreditando ou não nisso, elas vendem seus votos, os políticos compram, enfim. O maior momento político aqui no Brasil é um negócio que não funciona direito, porque quem ganha é quem tem mais dinheiro. E só para começar, o negócio é tão injusto que essa tal de propaganda política, que para mim é mais um horário de comédia do que um horário de discussão política sobre a situação do país, a situação das pessoas, é que é desigual. Tipo, o partido maior, a coligação maior tem mais tempo. Por quê? Se todo mundo é igual pela lei, por que um candidato tem mais tempo que o outro para se pronunciar? Por que o dinheiro ainda impera e as eleições ainda são feitas pela propaganda? E quanto mais dinheiro você tem para investir, mais você consegue ganhar votos e tal. E aí vão falar que o brasileiro é corrupto porque ele vende o voto dele, mas o próprio sistema político brasileiro é corrupto porque ele te induz a vender o voto. Primeiro pela total descrença das pessoas nos políticos, depois porque já começa injusto a parada desde o momento que uns têm mais tempo do que outros. E outra questão é que a promessa que você faz na campanha é uma promessa utópica. Você pode falar o que você quiser. Você pode prometer colocar papais noéis para distribuir presente para os pobres o tempo inteiro. Você pode prometer que você vai criar coelhos da Páscoa de verdade. Você pode prometer até que você vai ser Deus. Prometa o que você quiser. O importante não é cumprir, ninguém nem sequer lembra. Você, por acaso, você que votou, você lembra quais são as promessas do candidato que você votou e tal? Se ele realmente cumpriu isso? Enfim, é meio frustrante falar sobre política. E o pior é que a política acontece desse modo tão complicado, se desenvolve desse modo tão complicado, porque ela se tornou algo totalmente nada a ver com o sentido verdadeiro de política. Porque a política seria a arte de governar. E o que nós vemos é uma arte de governar para si mesmo, não para o outro, não para a coletividade.
E daí eu me debruço com outra questão, que é a seguinte: muitas pessoas criticam o meu modo de trabalhar em sala de aula porque acreditam que eu simplifico muito a filosofia, tornando ela banal. Não consigo entender muito bem esse pensamento, porque a ideia é a seguinte: algumas pessoas e tal, intelectuais, balalá, pessoas com mestrado, doutorado e outros títulos que para mim não dizem nada, somente papel, acham que a filosofia tem que ser um negócio intelectual. Só que a proposta da filosofia é uma reflexão sobre as coisas. E se você torna ela só no campo intelectual, você vai somente trazer reflexão para poucas pessoas. E o mundo está uma desgraça, muito por causa do próprio ser humano e de tudo aquilo que vai sendo vivenciado. E daí, quando você coloca que a filosofia é somente para um pequeno grupo intelectualizado, e quem vai ter acesso e se tornar intelectualizado é aquele que tem mais poder aquisitivo, porque se você não tem condições financeiras, você não consegue ter um estudo de qualidade, e quando consegue ter um estudo de qualidade em instituições públicas, você tem que fazer isso pelo seu mérito, não pelo mérito do Estado, que te compete uma grande oportunidade e te garante toda uma permanência no ensino, parará, e uma qualidade, uma primazia. Isso não existe, certo? Então, quando eu fico dizendo que a filosofia tem que ser intelectual, tem que ser, não posso simplificar a filosofia, eu estou dizendo que a filosofia tem que ser feita somente para os ricos. E assim os ricos vão continuar conhecendo a verdade e vão continuar utilizando a verdade e o conhecimento que eles têm para dominar os pobres. E não é isso que eu acredito que seja filosofia, não acredito que seja a intenção dela. A filosofia é inquietude, a filosofia é incômodo, a filosofia é reflexão. Então eu acredito que a filosofia deve ser feita para todos. Mas não dá para chegar de modo intelectualizado para discutir a filosofia com o jovem, com uma criança, com um adolescente ou com uma pessoa que é leiga. Eu preciso simplificar as coisas e criar analogias para que ela possa entender o que de fato eu estou me referindo. E aí, quando eu me deparo nesse discurso, eu tento cada vez mais exemplificar a filosofia com a realidade prática das pessoas. E muitos dizem que não, que é besteira, que é bobagem, que você está banalizando o conhecimento filosófico. A banalização do conhecimento filosófico se dá quando você submete apenas um pequeno grupo privilegiado a conhecer a filosofia. O que de fato importa, o que de fato é importante nessa vida é que todas as pessoas possam refletir sobre a vida. E depois que cada um tiver sua reflexão, e aí sim cada um vai ter a sua opinião. Mas não. Os poderosos preferem que você acredite naqueles que eles acham aquilo que é conveniente para eles, para que eles possam te governar e te induzir a pensar o modo que eles querem que você pense o mundo. Então, ninguém é livre de fato, porque nós somos manipulados desde que nós nascemos. Tudo aquilo que nós achamos gostar, pensando que é um gosto nosso, um próprio nosso, não é nosso. É algo que é totalmente colocado pelo outro. Então a filosofia tem que ser uma reflexão prática sobre a realidade das pessoas, sobre a realidade da vida, para que assim as pessoas possam ter a capacidade de refletir e de questionar sobre a sua própria vida. E talvez quando o mundo conseguir refletir sobre a sua condição, quando as pessoas começarem a conseguir pensar sobre a sua realidade, talvez sim, podemos construir um mundo melhor, mais consciente. Mas enquanto isso não acontecer, esse discurso vazio de intelectualizar a filosofia é um discurso que só permite a dominação de poucos sobre muitos. Só isso. Boa noite, se tiver de noite quando você estiver assistindo. Bom dia se tiver de dia. E boa tarde, se tiver à tarde. Ou então, sei lá, fique bem, seja feliz. E comece a pensar mais sobre a sua vida. Reflita. Não aceite as coisas como aparentam estar. As regras que existem no mundo existem porque foram criadas por seres humanos, tal qual eu, tal qual você. Pessoas passíveis de erro. E eu erro pra caramba e você também deve errar pra caramba. Então, quem criou as regras talvez não seja uma pessoa tão divina, tão sagrada assim, que não possa ser questionada. Reflita sobre a sua vida. Reflita sobre aquilo que você acha coerente ou não.